Sofrer perdas em tempos de pandemia é uma experiência que muitos brasileiros tiveram e ainda continuam tendo. E nesses momentos, a fé é a grande força dessas pessoas para superar tudo isso. Mas o que precisamos saber para lidar com esse processo? A psicóloga Maria Claré vai nos ajudar agora. E o Padre Wellington também está conosco, com certeza, continua com a gente para também com a sua experiência, com as suas perguntas, nos ajudar a crescer como seres humanos, para lidar com tudo que nós estamos enfrentando. Boa tarde, viu, Claré? Seja bem-vinda. Boa tarde. Como que é seu nome? O meu nome é Caísa, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Ai, Caísa, muito prazer. Foi uma alegria receber o convite de vocês, pela Morgana, e eu agradeço estar aqui partilhando com vocês estas questões. Seja bem-vinda, Claré. Obrigada, padre. Obrigada. Alegria poder ter você conosco aqui no programa Pai Eterno. É um prazer falar com o senhor. A Claré está em Juiz de Fora e ela disse ao Padre Wellington, antes de voltarmos aí para a entrevista, ela disse, logo, quando tudo isso passar, eu espero ir à Trindade, conhecer Trindade. E com certeza ela vai fazer uma experiência muito bonita, não é, padre? Com certeza, com certeza. E, Claré, eu começo assim, até perguntando, né, sobre essa experiência. Como é que foi para você? Como é que você construiu esse caminho de discernimento, até de formação profissional? Porque nós temos muitos profissionais que procuram, de fato, se viabilizar na sua atuação. E eu queria chamar a atenção para esse aspecto da espiritualidade. Como é que, dentro da sua área, a espiritualidade contribuiu para a sua formação enquanto essa pessoa que atende, que acolhe, que acompanha esses momentos tão cruciais na vida do ser humano? Pois é, padre. Eu trabalhei com psicologia 42 anos de trabalho. E eu trabalhei primeiramente com crianças, e principalmente com crianças portadoras de necessidades especiais. Trabalhei com famílias, né? Trabalhei com casais, trabalhei com atendimento em psicoterapia. Eu tenho uma formação na linha existencial e um trabalho assim muito intenso, de muita busca dentro da área profissional de psicologia e com muito amor. Eu acho que, antes de mais nada, para abraçar um trabalho, né, de cuidar do ser humano no sentido de escutar, porque este cuidado é no sentido da escuta, né? É um trabalho que é preciso ter dom. Então, isso aí já é incutido por Deus em nós, né? E eu, desde adolescente, eu fui muito voltada para a vida religiosa, no sentido de estar acompanhando a família, meus pais, minha mãe, né? De missa diária, comunhão diária, família religiosa. E, aliás, pela minha família, eu faria uma outra faculdade, né? Meu pai gostaria muito que eu me formasse em medicina, mas eu via que, no fundo, eu não tinha essa vocação. Então, quando apareceu o vestibular de psicologia em Juiz de Fora, né, eu optei, passei. A profissão era uma profissão, né, praticamente nova, que foi nos anos 73. Né, eu tenho praticamente 43 anos de formada, né? De formada. Ou mais, né? De profissão, eu tenho 42. Então,
se for contar desde o princípio, né, de estudo, tem mais. Então, foi feito tudo assim com muito amor. E nesses últimos, depois de aposentada, eu vim aqui para Juiz de Fora, que eu trabalhei em Ubá, na área da educação também, além da área clínica. Eu vim para cá, né, para Juiz de Fora, e continuei meu trabalho em clínica e também um trabalho na catedral aqui de Juiz de Fora, não como voluntária, não é? Aqui, o pároco da catedral, ele nos oferecia a sala a preço irrisório e nós cobrávamos preço irrisório dos pacientes. E assim tinha-se uma demanda muito grande de pacientes, sabe? Não era só psicólogos, tinha outros profissionais também, como fono, tinha advogado, fisioterapeuta. Era um ambulatório nas salas da catedral, tá? Antes da pandemia, eu fiz uma opção. Eu nem sabia de pandemia, né? Nem imaginava. Então, foi em dezembro. Em dezembro, eu encerrei meu trabalho de atendimento em psicologia. Mas o trabalho de atendimento em psicologia, para quem é psicólogo, para quem é um profissional, né, se estende pela vida. Né? Se estende pela vida. A escuta, nossa, é um treino que a gente tem durante a vida toda, né? Porque a nossa ferramenta principal é a escuta, é ter uma boa escuta de quem a gente está acolhendo, né? Que vem até a gente. E isso tudo, para mim, foi uma excelente experiência. E no decorrer desse tempo todo, eu nunca deixei de buscar a espiritualidade, tá? Nunca deixei. Eu me aprofundei na espiritualidade quando eu recebi um convite para participar de um grupo de oração em Ubá. Daí, são praticamente quase 30 anos de caminhada dentro desse movimento, tá? Eu acredito que aí o movimento Renovação Carismática deve ser um movimento quente também, Sim, né? sim. Então, eu tive a primeira experiência que eu tive, não é? Como na renovação, a identidade, o batismo no Espírito, através de um grupo de oração, nunca mais faltei grupo. Eu abri para um discernimento melhor nas minhas escutas. Eu acredito que o Espírito Santo que proporcionou isso em mim. O meu desgaste, porque a profissão é árdua, o meu desgaste era grande? Era, mas tinha uma recuperação enorme, porque eu aprendi a crescer de dentro para fora, porque até então, né, eu me via muito de fora para dentro. Mas, fazendo uma associação da profissão com a espiritualidade, isso aí me fez ter um autoconhecimento muito grande. Ô Claré, e diante de toda essa experiência, tanto profissional como espiritual, diante de tudo que nós estamos enfrentando nesse tempo de pandemia, sofrendo muitas perdas, todas as pessoas, em diversos sentidos, gostaria que você falasse para nós, para todos que estão acompanhando o programa, o que vem a ser o luto, que tantos estão fazendo essa experiência e às vezes ficam perdidos, sem saber o que é e ficam vivendo sem ter conhecimento. Bem, não existe uma definição própria para luto. Para mim, não existe uma definição própria para luto, porque o ser humano, ele é único. Cada um é único no seu modo de pensar e encarar a vida e no seu modo de sentir. E quando você perde alguém
dependendo de como você encara esta perda, ou esta perda, né? E a intensidade que você já viveu na sua vida, dificuldades, tá? De perdas, você vai ter uma certa capacidade para acolher a perda. E em se tratando, né? Porque tem perdas e perdas. Tem perdas materiais, perdas de entes queridos, né? Se você não tem uma sensibilidade maior naquele conhecimento interior seu, daquele crescimento pessoal seu, qualquer perda vai te baquear, tanto material quanto, né, muito mais, né, no caso humano. Bem, a perda de ente querido dói, sim, dói para mim e dói para qualquer um. Agora, a intensidade de estar trabalhando com esta perda, tá? Com este luto, vai depender de como eu vou me adaptar, como eu vou ter meus olhos voltados, né, para este ente querido que eu perdi. Quer seja o pai, quer seja a mãe, quer seja o marido, o esposo, o irmão, até mesmo amigos, não é? Vai depender, né, do que foi criado dentro de mim, embora doa. Quem falar que perder, né, um ente querido não dói, está mentindo, porque dói. Agora, tudo vai depender, né, do seu crescimento interior e o tempo que vai ser adaptado para estar acolhendo aquilo e estar fazendo na sua vida escolhas, né? Escolhas para estar se adaptando. Até mesmo quando relembrar da pessoa, né? Até mesmo quando estiver com as pessoas próximas das pessoas, né? Se for no caso do irmão, do pai, da mãe, do marido ou da esposa, né? É uma questão, não é? Até mesmo, né, de estar mudando, tentando mudar os seus hábitos. O que você fazia assim com aquela pessoa, procura fazer de outro modo. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Existem perdas de entes queridos que a pessoa carrega um luto praticamente por longo tempo, né? Eu vejo assim, o bebê, quando nasce, né? O bebezinho, quando nasce, desde quando é gestado, é muito bom estar no útero da mãe. No útero da mãe é quentinho, ele se alimenta daquele líquido, né? Ele respira através daquele líquido, e logo quando a mãe, né, vai colocar aquele filho no mundo, né, de qualquer que seja a forma do parto, tá? Este bebê vai sentir, né? É o ser humano, vai sentir que está perdendo. E o que ele está perdendo? Ele está perdendo, né, o colo mais íntimo da mãe, que é o útero. Né? O colo mais íntimo da mãe é o útero. Tá? Então, a partir do momento que ele dá aquela respirada ou não respira, que precisa bater na traseira dele para ele chorar, né? Ele dá, às vezes, até um berro, tá? Não parece ser um berro, não parece ser um choro de satisfação, porque já é aquilo que ele está perdendo lá da mãe, não é?
está perdendo o que ele deixou de agradável lá dentro, o aconchego agradável. Aí, o que acontece? Eles colocam a criança em cima da mãe, que acontece hoje, ela sentir o conforto da mãe. E a criança não quer ficar desagarrada da mãe. Até que um dia o vínculo é cortado. E quando o vínculo é cortado, ela precisa de caminhar com os passos dela. E assim são as nossas filhas. Olha que interessante, viu, Claré? Você ao dizer isso para nós, eu começo aqui a fazer quase que uma viagem, né? A gente começa a olhar as experiências que a gente vive, as situações pelas quais a gente vê e acompanha muitas pessoas passando, né? Principalmente nesse momento da pandemia. Foi justamente isso que você acabou de nos dizer que eu ia perguntar. Por exemplo, se o luto a gente só vive quando alguém morre. E se nós temos outras experiências de luto na vida que são possivelmente ou dentro da ordem natural das coisas, facilmente superáveis. Porque você é de Minas, né? E nós aqui em Goiás temos muitos que são filhos de mineiros. E a gente diz que o tempo cura tudo. O tempo cura o queijo lá na tábua e o tempo cura as feridas também, do corpo e da alma. Seria possível afirmar isso? Olha, eu acredito que sim, dependendo de cada indivíduo. Quando eu falo de cada indivíduo, eu estou falando do sujeito, eu estou falando do subjetivo, tá? Estou falando do subjetivo. Tem pessoas e pessoas, né, que perdem e se perdem. Tem pessoas que perdem, se recuperam, porque tem uma estrutura, como eu disse, boa, uma estrutura boa, interna, né? Tem um autoconhecimento bom, tá? E tem pessoas que perdem e se perdem. Por quê? Porque elas não se conformam com a perda e vai, né, desenvolvendo isto o tempo todo na sua vida. E com isto pode lhe proporcionar, né, alguns sintomas doentios que sozinha ela não vai dar conta de superar, tá? Então o tempo não é suficiente para ela. Então é necessário buscar o apoio profissional, né? O apoio de um psicólogo, até mesmo casos de quando a pessoa se perde, pode ter gatilhos, né? Nela, psiquiátricos, né? Como não haveria de dar ali nessa perda, ou talvez em alguma fase da vida, deu ali esse gatilho, tá? Então, aí existe um acompanhamento, tá? Mas tudo isso depende do que eu falei, do sujeito, tá? Do sujeito. O sujeito não é uma pessoa qualquer. Eu estou falando do interior, tá? Do interior de cada um. Nós somos únicos nos nossos sentimentos, tá? Eu posso sofrer um acidente e você sofreu o mesmo acidente. A minha forma de sentir a dor do acidente, tanto física quanto emocional, ela não é a mesma que a sua. Ô, Claré, Então, sim, pode continuar, pode continuar. Então, é tudo uma questão, né, pessoal. Pessoal. É uma questão pessoal. Ô, Claré, e quando você vai falando dessa questão de enfrentar a perda, eu fico aqui pensando, porque
você diz assim, depende de cada sujeito. Mas eu imagino que as pessoas, quando elas perdem algo, uma pessoa, vamos falar do luto aí porque perdeu um ente querido, eles passam por um mix de sentimentos. E isso vai mudando a cada dia. Ora você sente no coração muita raiva, ora você sente muita saudade, ora você tem um sentimento de que nada vai dar certo. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim, de como a gente deve agir diante desse mix de sentimento que a cada dia é diferente e que você precisa continuar vivendo e lidar com tudo isso que às vezes você não consegue nem colocar para fora, tá tudo aqui dentro. Justo. Esse mix de sentimento, né, ele é normal em qualquer um de nós. Uhum. Por mais estrutura que a gente tem, é normal, né? Mas como eu falei, né, uns têm mais possibilidade de estar recuperando, outros não. Uhum. Tá? Mas esses sentimentos é normal. Surgir raiva, porque aconteceu isso, né, com alguém querido meu, né? É tristeza, sentimento de tristeza, não é? Estado depressivo. O que vou fazer da minha vida sem a pessoa, não é? Mas tudo é aquilo que eu volto a dizer, tá? É procurar adaptar, fazendo escolhas, tá? Diferentes, fazendo opções diferentes, né? Para que não fique martelando aquela situação. Agora, voltando para uma espiritualidade, se você tem uma espiritualidade em que você, né, investe nela, porque tem pessoas que dizem que tem espiritualidade, mas não tem espiritualidade. Tem pessoas que dizem religiosas, praticam a religião, mas não tem a espiritualidade, tá? E a espiritualidade é aquele investimento que você faz, não é? Que você faz dentro da sua fé, tá? Na certeza que você tem um Deus que te ama incondicionalmente e que jamais vai te abandonar. E que, né? E que a partir do momento que você busca conhecer este Deus, né? Que através de uma experiência você tem uma experiência de amor com Ele, tá? E a experiência do próprio Espírito de Deus em você. Aí, as coisas são diferentes. Tá? Não que você não vá cair, mas que você vai ter força melhor para levantar. Então, eu vejo que a fé, né? A fé, ela, através da fé, falando no termo vulgar, né? A gente consegue qualquer coisa. A nossa mente tem um poder grande. E fé e razão, elas andam de mãos dadas paralelas. Olha como que eu estou falando, né? De mãos dadas paralelas. Tá? Fé e razão. Elas não andam separadas. Tá? A fé, ela tem, né? Ela tem a sua parte cognitiva, que é de conhecimento. Ela tem, né, a palavra, tem a experiência, que é a experiência de Deus, e tem a ação. E que quando você chega, né, na ação, você reage. E você sai de si, né, mudando seus hábitos, procurando o próximo, né,
nós não estamos em tempo de estar abraçando, beijando, não é? Visitando, mas nós temos aí a internet, né? Temos aí os vídeos, temos aí o WhatsApp, temos o Face, temos aí, a gente pode comunicar, né? A gente pode telefonar, né? Para dar mensagem, para dar palavra de conforto. Então, tudo isso faz com que, olha só, primeiro eu, né? E perdi, vou me sentindo cada vez melhor. Cada vez melhor, tá? Eu não vou falar assim de forma material, de fórmulas prontas, né? Fórmulas prontas, tá? E de fórmulas prontas que eu vejo, né? É você ajudar aqueles mais necessitados, né? No caso, eu desço aqui, né? Eu moro no centro da cidade, eu vejo aqui a demanda de mendigos e como o meu coração dói, não é? Você ajuda um, ajuda outro, aqui mais próximo tem um sopão, então não é só para mendigo, mas o pessoal que vem aqui cuidar na cidade, que vem para o hospital para ser atendido pelo SUS, receber nos bancos, tudo vai lá para o sopão, não é? Então, esse sopão, para mim, gente, é igual o milagre do pão, dos pães. Reproduz lá, tá? E cada dia tem mais gente, cada dia tem mais gente, tá? Então, eu vejo assim, né? O ser humano, né? Nós temos algo em nós muito importante, né? Na nossa mente, que é o pensamento, tá? Se eu souber dirigir o meu pensamento e ter um foco bom de pensamento, mesmo sofrendo, tá? Os meus sentimentos jamais serão negativos. É a mensagem que eu tenho para qualquer um que está nos ouvindo, que o Padre e você aqui está partilhando. Nós agradecemos, viu, Claré, por essa mensagem tão bonita e que eu tenho certeza trouxe conforto a muitos corações, de uma forma, olhar para tudo que estamos vivendo de uma forma mais leve e perceber que nós precisamos fazer a nossa parte também, sair de nós e contar sempre com a ajuda de Deus. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e para mim, assim, foi muita alegria, tá? Foi muita alegria. Eu passei o convite para os meus conhecidos. Eu faço uma faculdade de teologia, que eu tenho os grupos, passei nos grupos. Que bênção. Tá? E também na família. Eu acredito que alguém viu, né? Que alguém viu. Então, eu quero mandar um beijo para cada uma dessas pessoas. Claré, a gente também assim, agradece pela sua partilha, porque de uma forma bem objetiva você nos conduziu para entender a sua experiência também com a fé e como isso é importante no seu acompanhamento, no seu trabalho, na sua ação, que continua, como você bem disse, né, no seu dia a dia, com aquelas pessoas que cruzam o seu caminho. Desde já, forte abraço, fique com Deus. Muito obrigado por esse momento de entrevista, Claré. Eu que agradeço, Padre. Sua bênção, tá? Foi um prazer conhecê-lo. Prazer é todo mundo. Quando o senhor vira Juiz de Fora, tá? Pode me procurar, vem nos procurar. Se eu chegar aqui no seminário, chegar na catedral, todo mundo me conhece. Tá. Como é que você chama mesmo? Eu, a Caísa. Ô, Caísa, você também está convidada, tá? Muito obrigada. Deus abençoe a senhora. Até a próxima, então, viu? Deus abençoe também. Um abraço. Um abraço. Com Deus. Com Deus.